para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Estamos hoje no dia 43 de 365 dias com o Senhor, agora no ano de 2026, graças a Deus. E, inclusive, aproveitando que você está aqui, curte aqui, porque assim, ó, você é instrumento de Deus para o reino dos céus chegar em mais gente, mais pessoas, mais vidas, mais almas. Porque o reino dos céus ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas ele é sobre o próximo. Então, assim, seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para frente. E também se inscreve aqui para amanhã, dia 44, você receber a notificação do dia de amanhã, né? Dia 44, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E estamos hoje no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Justamente aquela transição entre o povo que vivia no deserto e o povo que está começando a se preparar, sendo usado ali por Deus, Moisés sendo usado por Deus, para que o povo venha entrar na terra prometida, para que o povo venha entrar na terra de Canaã. Olha que coisa linda, né? Olha que transição linda. Não mais uma geração que ouviu a Deus de longe, mas viu o braço forte do Senhor tirando do Egito, viu o braço forte do Senhor trazendo ali as pragas, viu o braço forte do Senhor cumprindo a promessa. Mas agora é uma geração que está de perto vendo a terra prometida. Uma geração que está de perto vendo a promessa de Deus. Uma geração que está de perto vendo a promessa de Deus sendo cumprida na frente deles ali. E eles estão vivendo esse cumprimento. Olha que coisa linda, né? Essa geração que o Senhor estabeleceu. Inclusive, Moisés ainda está nesse meio, mas Josué e Caleb já são ali duas figuras muito importantes nessa transição. E Deus tem capacitado eles. E vamos lá. Deuteronômio capítulo 16, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. A Páscoa. Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus. Pois no mês de Abibe, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam com pão fermentado. Lembra que Deus mandou estabelecer um cordeiro para ser comido no Egito? Então, aqui é para... Lembra que Deus falou que quando vocês entrarem na terra, vocês terão que celebrar a Páscoa? Aqui, a Páscoa sendo celebrada. Aleluia, que coisa linda, né? Não comam pão fermentado, mas durante 7 dias comam pão sem fermento, o pão da aflição. Pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. E aí você vê, né? Façam isso como memorial, façam isso como um marco, façam isso como uma recordação, para vocês lembrarem do que vocês passaram e de como Deus livrou vocês. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada, à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã do seguinte. Lembra que Deus falou? Olha, como um cordeiro dentro da casa de vocês, todo. E não permita que chegue até outra manhã. E se acontecer de sobrar um pouco, queime. Não ofereçam sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes der. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. E aí você vê, né? Agora todo mundo vai ter que fazer isso, fazer esse cordeiro, lá no local onde Deus estabeleceu. Que coisa linda, né? Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Você vê, né? E aqui, tudo isso aqui, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, está fazendo menção ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele vai ser levado até Jerusalém, para que lá ele venha a ser oferecido pelo povo, para que lá ele venha a ser oferecido a favor do povo. Que coisa linda, né? Vamos seguir por causa do horário, mas assim, isso aqui é a alusão direta a Cristo. E vamos seguir. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda, ou seja, voltará para a sua casa, voltará para a sua residência. Durante 6 dias, comam pão sem fermento. E no 7º dia, façam uma assembleia em honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum. As festas das semanas. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começaram
começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E aí você vê, oferta voluntária. Entende? Olha, Deus gosta disso. Deus gosta que a gente faça algo. Não assim, eu estou fazendo isso para barganhar com Deus e tal. Não. Faça algo porque você quer fazer algo para Deus por gratidão a quem Ele é. Por gratidão ao que Ele fez. Por gratidão ao que Ele gerou para nós. Ao que Ele já fez por nós. Por gratidão a Cristo. Uma oferta voluntária, conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher para a sua habitação, para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e suas filhas, e os seus servos e suas servas. Os levitas que vivem nas suas cidades, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a esses decretos. E aí você vê coisa linda, né? Deus ele sempre está lembrando, olha, vocês foram escravos, tratem bem os escravos. Vocês precisam cuidar dos órfãos, vocês precisam cuidar das viúvas, vocês precisam cuidar do seu próximo. Porque, vocês são meu povo. E pelo fato de vocês serem meu povo, vocês precisam seguir os meus estatutos. Porque vocês são meu povo. As festas das cabanas. Celebrem também as festas das cabanas. Durante 7 dias, depois que ajuntarem o produto da eira e do tanque de prensar uvas, alegrem-se nessa festa, com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante 7 dias celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, o abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. E aí você vê que coisa linda, né? Todas as vezes que as festas são celebradas, elas são celebradas para fazer menção ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que há de vir. E justamente aqui essa festa dos tabernáculos, né, a festa das tendas, a chamada aqui festa das cabanas, justamente ela tem a intenção muito simples de dizer assim, Deus é bom e soberano. Deus é perfeito em tudo que faz. E assim, a nossa segurança está em Deus. A nossa segurança não está na nossa capacidade, nossa segurança não está na nossa casa, nossa segurança não está no nosso lar, nossa segurança não está nos nossos instrumentos, mas nossa segurança está no Senhor. Durante 7 dias vocês celebrarão essa festa. Vão ficar ali dentro de uma cabana, dentro de uma tenda, sem, entre aspas, segurança, sem, entre aspas, conforto, sem, entre aspas, um teto físico assim. Mas olha, isso é para que vocês lembrem que assim o povo foi liberto. Que assim Deus foi lá com o braço forte, tirou o povo e passou 40 anos no deserto vivendo isso. E ali Deus cuidou, Deus guardou, Deus protegeu. Qual é o melhor lugar que existe, senão dentro do próprio Deus? Dentro da presença do Senhor? É isso que Deus está falando. Olha, lembrem-se disso. E nós estamos vendo isso. Para nós vermos e entendermos o que vamos viver com Ele eternamente. É nós vivendo na presença dEle. Olha que coisa linda. A Israel do Senhor, vivendo na presença dEle. Olha que coisa linda. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. E aí você vê, 3 vezes por ano tinha essas festas chamadas festas de peregrinação. Festas que eram necessárias que os homens saíssem de casa e fossem até o local designado por Deus para essa responsabilidade. E aí você vê, né, na continuação, Deus ele fala assim, cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Ou seja, conforme o que você recebeu, você vai trazer algo para Deus. Algo dentro da sua capacidade. Algo dentro daquilo que você pode oferecer a Deus. Algo dentro daquilo que você tem
que você tem nas mãos. O que é que Deus te deu? Pronto, ofereça a Deus como oferta para ele. Os juízes e suas funções. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. E aí você vê, única e exclusivamente a justiça. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus bom. Olha, a justiça de Deus, ela é literalmente um dos requisitos, digamos assim, é uma das bases, é um dos princípios, é um dos princípios de quem Deus é. É a natureza de Deus. Deus ele é bom, mas ele é justo. Deus ele é justo, mas ele é bom. E assim, Deus ele consegue juntar nele próprio essas duas facetas, digamos assim. Tanto consegue ser plenamente bom, como consegue ser plenamente justo. Tanto a justiça não é contrário à lei, à bondade dele, quanto a bondade dele não é contrário à justiça dele. Ambos se encontram perfeitamente, de forma total. E justamente dentro disso é onde ele manifesta a sua graça, é onde ele manifesta a sua misericórdia, é onde ele manifesta ali o seu amor. Porque assim, olha, é muito difícil alguém só amar, mas também é muito difícil alguém só ser justo. Porque sempre a gente vai pender para um dos lados, ou ser mais justo, ou ser mais amoroso. Mas Deus ele consegue juntar as duas coisas. E aí que tá, Deus ele deixa claro, sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tenham imposto da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Advertência contra a idolatria. Não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra ao Senhor, o seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isso é detestável para o Senhor, o seu Deus. Acabou. Deuteronômio capítulo 17. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenham qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que viver em uma das cidades que o Senhor lhes dá, foi encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo o meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade e ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem um homem ou uma mulher que tiver praticado esse pecado à porta de sua cidade e apedrejem até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morta pelo depoimento de uma única testemunha. Tá vendo? Deus ele sempre busca que haja ali um consenso do que está sendo feito. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução. E depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. O julgamento dos casos difíceis. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam eles crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, e procurem os sacerdotes, levitas e juízes que estiverem exercendo o cargo na ocasião. Apresente-lhes o caso, e eles lhes darão o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles derem. Não se desviem daquilo que eles lhes determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote, que ali estiver no serviço do Senhor, tá vendo? Estiver no serviço do Senhor, olha que coisa linda, está trabalhando para Deus, terá de ser morto. Elimina o mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Os decretos do rei. Se quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus,
lhes dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Olha, se vocês quando entrarem na terra, vocês falam, olha, queremos um rei, como temos os nossos vizinhos, nós também queremos um rei. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Tá vendo? Tenham cuidado de nomear o rei que Deus escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem o estrangeiro como rei. Alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Tá vendo? Jamais volte para o Egito. Acabou. Pois ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Você vê, se o fizer, tomar muitas mulheres, desviará o seu coração. Também não se deverá acumular muita prata e muito ouro. Ou seja, ele deverá ser alguém que tenha temperança. Ele deverá ser alguém que tenha equilíbrio. Ele deverá ser alguém que o equilíbrio seja a base dele. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Nem muito para cima, nem muito para baixo. Mas é alguém ali equilibrado. Alguém que se mantém no equilíbrio. Inclusive aqui, só de passagem, nós podemos lembrar alguns reis, né, que foram terrivelmente contrários àquilo que Deus estabeleceu. Reis que tinham amizades com outros povos e fez Israel pecar. Reis que tinham muitas mulheres, diga-se de passagem, Salomão tinha 1000. Reis que desviou o coração de Deus. No caso, desviou o coração, tinha Deus no coração, mas acabou seguindo outros caminhos. Só que a gente já consegue lembrar alguns reis aqui, mas se Deus quiser nós vamos ler o caminho desses reis. Mas fato é, Deus já está deixando claro os decretos do rei. E assim, o pior é o seguinte, Deus ele deixa claro, Deus avisa, Deus alerta, mas ainda assim os homens caem. Ainda assim os homens seguem seu coração. E sempre dá errado. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer no rolo. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer no rolo, para o seu uso pessoal. Olha aqui a lei do Senhor. Para o uso pessoal do rei. Olha que coisa linda. O rei tem que ter uma Bíblia pessoal para ele. Um rei tem que ter uma Bíblia para ele. Uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Tá vendo? O rei precisa ter uma cópia da lei. E o rei precisa meditar nela dia e de noite. E o rei precisa fazer uso daquela lei de forma pessoal. Para que ele possa pessoalmente estar bem com Deus. E para que ele possa pessoalmente governar o povo com cuidado, com carinho, com zelo. Porque o povo não é dele. O povo é de Deus. Ele só é ali um servidor do povo. Ele só está ali cuidando do povo. Ele só está ali literalmente instituído, Deus instituiu ele como rei, para que ele venha cuidar do povo. Uma cópia que está ao cuidado dos levitas, dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias de sua vida. Olha, terá que lê-la, não é um dia, não é uma semana, não é um mês, mas todos os dias de sua vida. Imagina, todo dia ter que ler a cópia. Todo dia ter que ler a lei do Senhor. Todos os dias. Esse é o trabalho do rei. O trabalho do rei está aí. Lê a lei do Senhor todos os dias. Para que aprenda a temer o Senhor. E aí você vê, para que aprenda a temer o Senhor. Você vê, temer o Senhor é algo que pode ser aprendido. Temer o Senhor é algo que nós podemos aprender aqui. Para que aprenda a temer o Senhor. Coisa linda, né? O seu Deus. E a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei. E todos esses decretos. E aí você vê. A gente pode cumprir assim de forma meia boca. A gente pode cumprir só uma parte. A gente pode cumprir aquilo que a gente quer ou não. Mas também podemos cumprir fielmente toda a lei do Senhor. Que coisa linda, né? Isso fará com que ele não se considere superior aos seus irmãos. Que coisa linda. Você não é superior aos seus irmãos, ponto. Israelitas, e que não se desvie da lei. Ou seja, se mantenha no prumo, se mantenha aqui. Nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel.
bem como o de seus descendentes. E olha quantas promessas aqui. Ele vai ter um reinado longo, ele vai ter uma vida longa, ele vai ter os seus descendentes sentados no trono dele. Por quê? Porque ele tem uma cópia da lei do Senhor e nessa cópia ele medita de dia e de noite, em todo o tempo, todos os dias de sua vida. Que coisa linda, né? E para honra e glória do nosso Senhor Cristo, é o que estamos fazendo aqui. Todos os dias, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos aqui. A gente, lendo a lei do Senhor, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Olha que maravilha, olha que honra, olha que prazer, olha que bênção o Senhor nos dá. Vamos continuar por causa do horário. Deuteronômio capítulo 18. A herança dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e todo o restante da tribo de Levi não terão posse nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparadas no fogo, pois esta é a sua herança. Não terão herança alguma entre os seus compatriotas. O Senhor é sua herança, conforme lhes prometeu. E aí você vê, né? Deus é a herança dos sacerdotes. Ponto. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha, os sacerdotes receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes as primícias do trigo, do vinho e do azeite. A primeira lã da tosquia das ovelhas, pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrarem sempre em seu nome. E aí você vê coisa linda, né? Das 12 tribos, Deus escolheu uma, que é a tribo de Levi, para que eles possam ministrar perante o Senhor. Logo, a eles cabe esse trabalho do templo. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar ir ao local escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, a semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Ele receberá uma porção de alimento igual à dos outros levitas. Além disso, ficará com o que receber com a venda dos bens de sua família. Advertência contra as práticas pagãs. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação ou que se dedique à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. Tudo isso aqui, Deus está deixando claro. Não faça, não permita. Aqui, ó. Não permita. Deus é contrário a todo esse tipo de prática aqui. Deus, de fato, de forma enfática, ele está sendo contrário a todo esse tipo de prática. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Versículo 12. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Você vê, porque eles praticam essas coisas, o Senhor, Deus, vai tirar eles desse local. Porque eles praticam essas coisas, o Senhor, Deus, vai arrancar eles da terra, vai tirar eles desse local que eles vivem hoje, para que vocês possam viver. Porque eles praticam essas coisas. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. E aí você vê, permaneçam inculpáveis. Olha, Deus ele quer que nós vivamos dessa forma. Que a gente que não ache dolo, que não ache mácula, que não ache erro em nós. A gente erra, a gente falha, é normal, porque é do homem. Mas assim, não é que a gente busca uma vida distante de Deus. Não é que a gente busca uma vida distante do Senhor. Não é que a gente busca uma vida contrária a Deus. Ao contrário. É que a gente erra pelo errar, erra pelo falhar. A gente falha pelo proceder do dia. Mas não é que a gente busca viver no erro. Essa é a diferença do pecador para aquele que vive, do pecador arrependido, escolhido por Deus, santificado em Cristo, para aquele que é o pecador e está nem aí para nada. O mundo, muitas pessoas, aqueles que não estão em Cristo, eles vivem nem aí, para eles nem pecado existe, nem moral existe. Agora, para aquele que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, escreveu o seu nome lá no livro da vida, para esses, pode errar, pode falhar, normal, mas sempre se arrepende. E esse é o segredo para estarmos em paz com Deus, arrependimento.
Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das suas falhas. Se arrependa das coisas que Deus coloca no seu coração que é errado. Olha, se tem algo no seu coração que aquilo não é direito, que aquilo não é bom, que aquilo não é certo, se arrependa. Peça a Deus para perdão por aquilo. Ou Deus me perdoa por sei lá qual foi o ato. Talvez atos que a gente possa ver, talvez atos que só Deus pode ver. Mas fato é, todo pecado é contra Deus. Então peça perdão a Deus. Vamos continuar. O profeta do Senhor. E aí que coisa linda, né? O profeta do Senhor. Olha que coisa linda, presta atenção aqui. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Você vê, Deus não diz que não existe magias ou adivinhações. Não, ele diz que existe sim. Existe magias, existe adivinhações. Mas vocês não devem praticar essas coisas. Mas o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Olha que coisa linda. Isso aqui, gente, é literalmente uma menção, é literalmente um norte para quem Cristo é. Isso vai acontecer. Inclusive Jesus, ele vai falar, olha, Moisés falou a meu respeito. Lembra o profeta que vai ser levantado no meio dos irmãos? No meio de Israel? Então, olha eu aqui. Jesus, literalmente, ele é esse profeta que foi levantado em nome do Senhor para que seja nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, nosso Cordeiro de Deus, nosso pão da vida, o nosso sacrifício, a nossa aliança, o nosso cumprimento, a nossa paz, a nossa herança, o nosso consumador, o nosso penhor da nossa salvação. Olha que coisa linda. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus em Horebe, que no dia em que se reunirem, quando disserem, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Ou seja, Deus está dizendo aqui, olha, vocês não conseguiram ver o monte pegando fogo. Vocês não conseguiram ver os raios, vocês não conseguiram ver o fogo, vocês não conseguiram ver a glória de Deus em sua plenitude. Mas eu, Deus, vou levantar no meio de vocês um irmão, para que, um profeta como eu, ouçam-no. Olha, é difícil realmente a gente olhar para um monte pegando fogo, com raio, com escuridão, com nuvem, com fogo, com brilho, com a terra tremendo. A gente vê aquilo, ouvir aquilo e ficar em paz. Mas a gente ouvir alguém que fala assim, olha, eu te escolhi. Eu te amei. Acabou. Jesus, ele olha para nós, ele não quer saber o que a gente faz, o que a gente fez, quem nós somos, ou quem nós achamos que somos. Ele quer literalmente o contrário. Ele quer que a gente olhe para ele e siga a ele. Jesus fala, aquele que quiser vir comigo, olha, tome sua cruz. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Só isso. Esse é Jesus. Sem dificuldade, sem mistério, sem problemas. Só seguir Jesus. Ah, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Não sei. Jesus não está perguntando nada da sua vida. Pelo contrário, Jesus quer que você conheça a sua vida através dele. Jesus quer que você conheça quem ele é, porque na realidade a sua vida está em Jesus. Entendeu? O que você acha que você é, na realidade não passa de um pensamento. Porque na realidade quem de fato você é em Cristo. Cristo é, nós estamos. Hoje eu estou com calor, hoje eu estou com frio, hoje eu estou com fome, hoje eu estou satisfeito, hoje eu estou com sono, hoje eu estou cansado, hoje eu estou bem, hoje eu estou alegre, hoje eu estou feliz. Mas Cristo é. Cristo é o Cordeiro, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acabou. Cristo é aquele que diz, eu sou. Cristo não vai ser, Cristo não foi, Cristo é.
um com Deus. Deus e Cristo, uma coisa só. Cristo não é nada mais, nada além do que o próprio Deus, sendo revelado a nós de uma forma mais simples para que possamos entender e seguir. Tudo isso aqui que nós estamos lendo, entendendo, comendo da lei do Senhor, é cumprido em Cristo. E em Cristo nós temos a revelação pessoal de quem Deus é. Não um Deus que está no alto e sublime trono apenas e está lá longe, nos amando de longe, não. Mas um Deus que vem de perto ao meu e ao seu encontro. Um Deus que, olha, vai lá no mais profundo do inferno, atrás de mim, atrás de você. Atrás daquela única ovelha que se perdeu. Esse é Cristo. Versículo 17. O Senhor me disse, eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Ou seja, alguém que come, alguém que bebe, alguém que dorme, alguém que tem sono, alguém que conversa comigo, alguém que ensina a minha lei, alguém que está no meio de vocês, alguém que vocês conhecem pelo nome. Porém minhas palavras na sua boca, olha que coisa linda, porém minhas palavras na sua boca. Eu aqui, para honrar e glória de nosso Jesus Cristo, é Isaías. É Isaías, Isaías que por sua vez fala de Jesus. E justamente nesse jeito, olha, Jesus é o verbo da vida. Jesus é literalmente aquele que é o servo sofredor, que por causa das suas pisaduras nós somos sarados. Porque a palavra de Deus está nele. E ele cumpre a palavra do Senhor. Que coisa linda, meu Deus, que coisa linda. E ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Você vê, o meu servo, ele vai dizer, não uma parte, não um pedaço, não só um momento, mas tudo o que eu disser para ele. Assim como Moisés foi fiel em dizer tudo para o povo israelita. Tudo para Israel. Assim também Jesus é fiel e foi fiel para dizer tudo. Acabou. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, você vê, se alguém não ouvir o que o profeta falará no nome do Senhor, eu mesmo lhe pedirei contas. Misericórdia. Isso aqui é Deus deixando claro, olha, vai vir alguém que vai falar em meu nome. E se alguém não ouvir suas palavras, eu mesmo, o Senhor, Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e tudo que há, eu mesmo vou pedir conta dessa pessoa. Isso aqui é muito sério. Porque assim, é Deus deixando claro, vai chegar o Messias. Vai vir o Messias. Vai vir o Senhor. Eu vou vir. Vou mandar um profeta para que vocês vejam e entendam. E se vocês não ouviram o que ele disse, sinto muito. Sinto muito. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Ponto. Assim é. Deus estabeleceu desse jeito. Mas, talvez, vocês perguntem a si mesmos, como saberemos se a mensagem não vem do Senhor? Pergunta muito boa, né? Como é que a gente vai saber se a mensagem vem de Deus ou não? É uma pergunta excelente. Uma pergunta, inclusive, que é muito boa a ser feita. Olha o que é que Deus responde. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Ou seja, se algo que está sendo proferido, algo que está sendo falado, algo que está sendo ensinado, não se cumprir, sinto muito. Ponto. Não veio da parte de Deus. Não tenham medo dele. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a exposição da palavra de Deus. Como é que a gente sabe que um lugar, ele é um lugar de Deus ou não? Ah, lá tem pessoas curadas. Não significa nada. Ah, lá tem pessoas que caem no chão, que caem na maca. Não significa nada. Ah, lá tem pessoas que fazem sinais e maravilhas. Tem gente lá que voa. Não significa nada. Eu estou dando exemplos, certo? Lá tem gente que pula, que dança. Não significa nada disso. Mas a única coisa que literalmente prova se um local é de Deus ou não é se a palavra de Deus está sendo pregada.
se a palavra de Deus está sendo exposta. Nenhum espírito que diz que Cristo veio em carne, nenhum espírito que diz que Cristo não veio em carne, ele não veio da parte de Deus, segundo Pedro, e nós vamos ler isso se Deus quiser. A questão é, se nós estamos expondo a lei do Senhor, se nós estamos em um lugar onde a lei do Senhor é exposta, sim, aquele lugar é de Deus. Onde versículo por versículo, capítulo por capítulo, ali é ensinado, ali é pregado, ali é mostrado, Cristo ali é exposto. E sempre Cristo ele é exaltado e glorificado. E sempre o que o Senhor fez por nós, e sempre a palavra de Deus nos é ensinada, sim, ao lugar de Deus. Mas se a gente entra vazio e sai vazio, sinto muito. Se a gente entra e sai do mesmo jeito, sem a palavra de Deus, cuidado. Toma muito cuidado. Porque assim, a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então se você vai num lugar e lá não tem palavra de Deus, opa, talvez esse lugar não seja de Deus. O ponto é esse. A palavra de Deus tem que ser pregada. Deuteronômio capítulo 19. As cidades de refúgio. E olha de novo Deus falando sobre isso, né? A cidade de refúgio. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações cuja terra lhes dá, e quando vocês a expulsarem e ocuparem as cidades e as casas dessas nações, separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que delas tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando, como herança, e façam nelas vias de acesso, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. E aí você vê, nesse caso aqui, como nós lemos para honra e glória do Senhor Cristo, aquele que matar alguém sem intenção. Porque aquele que matar alguém, aquele que assassinar, deverá ser morto. Ponto. Mas aquele que tirou a vida de alguém sem intenção, foi um acidente, deverá fugir para a cidade de refúgio e ficar lá até a morte do sacerdote. Por quê? Porque o sangue derramado ele precisa ser pago. Seja pela morte do assassino, ou seja pela prisão daquele que tirou a vida de alguém sem a intenção. Esse é o caso em que um homem que matar o outro poderá fugir para lá para salvar sua vida. Se matar o seu próximo sem intenção, tá vendo? Se matar o seu próximo sem intenção. Entendeu? Sem que houvesse inimizade entre eles. Foi um acaso, foi um acidente. Se isso aconteceu, vá para a cidade de refúgio. Por exemplo, se um homem for com o seu amigo, tá vendo? Se um homem for com o seu amigo, cortar lenha na floresta, e ao levantar o machado para derrubar uma árvore, o ferro escapar e atingir o seu amigo e matá-lo, ele poderá fugir para uma daquelas cidades para salvar sua vida. Do contrário, o vingador da vítima poderá persegui-lo, enfurecido, e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo. Muito embora este não merecesse morrer, pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. Tá vendo? Muito embora este não merecesse morrer. Por que ele não mereceu morrer? Porque ele não tinha um ímpeto, ele não tinha vontade, ele não tinha aquiescência, ele não tinha um desejo de matar. Foi um acaso, foi um acidente. Mesmo sendo um acidente, ele deve fugir para a cidade de refúgio. Ponto. Pois não havia inimizade entre ele e o seu próximo. É por isso que eles ordenam que separem 3 cidades, que são as 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, seu Deus, aumentar o seu território, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, e lhes der toda a terra que eles prometeu a eles, separem então mais 3 cidades. Isso acontecerá se vocês obedecerem fielmente toda essa lei que hoje lhes ordeno. Amar o Senhor, seu Deus, e sempre andar nos seus caminhos. Façam isso para que não se derrame sangue inocente na sua terra. Você vê, não se derrame sangue inocente na sua terra. Por quê? Porque Deus entende que pode acontecer de alguém tirar a vida do outro sem intenção. E esse que tirou a vida do outro sem intenção é inocente. É Deus que está dizendo, não sou eu que estou falando, é Deus que está dizendo. Existe aquele que tem a vontade de tirar a vida do outro, esse deve morrer, é o que Deus disse, é o que Deus está dizendo. Agora, quem derrama o sangue do outro sem a intenção é inocente.
É Deus que está falando. Ah, o inocente deverá pagar? Sim, deverá ficar na cidade de refúgio. Mas, para Deus é o quê? Inocente. A qual o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. E para que não sejam culpados de derramar sangue, de derramamento de sangue. Acabou. Deus ele faz essa cidade de refúgio justamente para poder garantir que um inocente não seja morto. Que no caso foi aquele que derramou o sangue sem intenção. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Deus ele tem o trabalho dele. Acabou. Versículo 11. Se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo, e fugir para uma dessas cidades, as autoridades das cidades mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima, para que morra. Olha a diferença. Deus está dizendo aqui atrás, alguém que odiar o seu próximo. Deus está dizendo aqui atrás alguém que era amigo. Alguém que odeia, e aqui alguém que era amigo. Amigo. O seu amigo cortar. Foi ali com o seu amigo cortar a lenha. Aqui alguém já é o oposto. É alguém que odeia. Alguém que ficou à espreita. Alguém que agiu de forma escusa. Alguém que buscou ali uma maneira de subverter. Uma maneira de enganar. Uma maneira de tirar a vida do outro. Atacá-lo e matá-lo. Tá vendo? Se alguém de forma, com vontade, com ímpeto, matar, derramar o sangue de alguém, e fugir para uma cidade de refúgio dessa, essa pessoa vai ser entregue na mão do vingador da vítima. Ponto. Por quê? Porque Deus não considera essa pessoa como justa. Deus não considera essa pessoa como uma pessoa honesta. Deus não considera essa pessoa como uma pessoa direita. Deus não considera essa pessoa como uma pessoa inocente. É Deus que está dizendo aqui. Versículo 14. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu vizinho, que os seus antecessores colocaram na herança que vocês receberão na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que dela tomem posse. Não mudem o marco. O marco é ali. Sua propriedade é daqui até aqui. Acabou. A propriedade do outro é daqui até aqui. Acabou. A propriedade do outro é daqui até aqui. Acabou. Não mudem. Sejam certos, sejam justos. Acabou. As testemunhas. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Acabou. Uma só testemunha não, mas 2 ou 3 sim. E justamente isso aconteceu com Cristo. Cristo levantou-se testemunhas falsas para Cristo, para acusar Cristo. Levantou-se testemunhas que eram testemunhas que foram ali totalmente compradas ali por aquelas pessoas que odiavam a Cristo. Inclusive o julgamento dele teve que acontecer durante a madrugada, de uma forma totalmente rápida, de uma forma totalmente distante da população de fato, que conhecia a Cristo, sabia quem ele era e sabia quem de fato Cristo era. Não, foi algo totalmente de madrugada. Ele foi pego de madrugada, já foi julgado de madrugada, já foi condenado de madrugada, e no outro dia já estava ali sendo martirizado. Mas Deus está dizendo o quê? Olha, eu quero justiça no meu tribunal. Eu quero justiça perante mim. Sejam justos. Que haja a condenação daquele que é mau, daquele que é transgressor, daquele que de fato busca a maldade. Do inocente, não. O inocente é o contrário. O inocente tem que ter graça, tem que ter misericórdia. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os 2 envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso, e se ficar provado que a testemunha mentiu e lhes deu falso testemunho contra o seu próximo, dê-lhe a punição que ele planejava para seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessa entre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé.
Ou seja, se alguém testemunhar falsamente contra o outro, a punição que é do outro vai ser para ele. Acabou. Não existe esse negócio de falsa acusação. É uma falsa acusação? Pronto. Foi descoberto que foi uma falsa acusação? Acabou. Qual é a pena que seria para aquela pessoa que injustamente foi acusada? É essa? Acabou. Vai ser essa a punição de quem injustamente acusou o outro. É o que Deus está dizendo, é o que Deus está falando e é o que Deus está garantindo que tem que ser. E para honra e glória aos nossos Cristo, primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois eu agradeço a você, em nome de Cristo Jesus, por você ter chegado até aqui para honra e glória aos nossos Cristo. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 44. De amanhã, dia 44. Você está aqui, você recebeu a notificação e está aqui para honra e glória aos nossos Cristo. Mais um dia para honra e glória aos nossos Cristo. Curte aqui, porque assim, o reino dos céus ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas ele é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais vidas, mais pessoas, mais almas, para honra e glória aos nossos Cristo. E é isso. Deus te abençoe grandemente, você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 44, em nome de Cristo Jesus. Amém.